coisas que eu não pus para gravar, que estou colocando agora, e que... A Ariel falou que está morto. Tá o quê? Então, a gente tá tudo morto mesmo. É verdade. Bom, gente, perdão, ó, mas vamos lá. Eu juro que vou tentar animar vocês um pouco. É que eu tô falando de catástrofe também, né? Bom, outra coisa que ajuda a gente a calcular quanta eletricidade é gerada numa pilha é se a gente calcular, né, como eu posso dizer, a força necessária para arrancar ou para colocar elétrons em determinado material. Essa força é dada pela eletronegatividade desses caras, ou seja, pela afinidade que esses caras têm com os próprios elétrons. Vocês concordam comigo que um cara que não tem afinidade com elétrons, ele vai perder o elétron muito fácil contra uma pessoa que tem um elemento, no caso, tenha muita afinidade com os elétrons, ele vai segurar aqueles elétrons muito forte, vai ser difícil para ele perder? Então, se a gente analisar essas características, a gente consegue perceber que para fazer uma pilha boa, eu preciso de um metal que perca os elétrons facilmente, e eu preciso de um outro metal que segure os elétrons com muita força. Assim, a gente vai ter uma pilha forte. Se eu usar dois elementos, né, que têm uma eletronegatividade muito parecida, a geração de corrente elétrica vai ser muito baixa. Eu tenho que ter alguém que empurra os elétrons com muita força e alguém que puxa os elétrons com muita força. Então tem que ser uma diferença de potencial muito grande para que a pilha consiga funcionar, certo? Geralmente, para a gente calcular essa diferença de potencial, a gente usa uma segunda fórmula. Essa fórmula é um delta, tá? Eu não sei como é que faz triângulo no Paint. Deixa eu fazer um triângulo do jeito hard. Então, delta, que é o meu triângulo, delta E, que é a delta de energia, vai ser igual sempre a material que se reduziu mais o material que se oxidou. Por que a gente diz um mais o outro, galera? Deixa eu ver se cabe essa fórmula aqui. Coubeu é ótimo, vai? Coubeu. Porque o material que se reduziu, a gente pode entender que ele pegou elétrons. Então, esse cara puxou os elétrons para ele. E o material que se oxidou, por outro lado, foi o cara que perdeu elétrons, ele empurrou os elétrons ali para fora. Então, se a gente somar essas duas forças, a gente tem realmente a força total que uma pilha gera, ok? Ou a gente calcula dessa forma, descobrindo quem reduziu e quem oxidou, ou se a gente não tiver essas informações de quem reduziu e quem oxidou claramente, a gente pode fazer de uma maneira diferente. Aí a gente vai ter que calcular a energia maior, né? Cadê a fórmula? Cada vez meu triângulo sai maior. A gente vai ter que calcular a energia maior menos a minha energia menor, ok? Se eu tiver a definição clara na minha cabeça de quem reduziu e quem oxidou, eu posso somar os dois valores, ok? Agora, se eu não tiver essa definição clara de o que aconteceu na pilha, eu simplesmente trabalho com a ideia de pegar o cara que tem a maior energia e fazer menos o cara que tem a menor energia. Os dois vão chegar na mesma variação de energia. E essa variação de energia determina quanto de eletricidade uma pilha vai gerar em volts, né? Isso que faz, por exemplo, uma pilha gerar 1,5 volts ou 1 volt, dependendo da pilha. Tudo bem? Então, esta formulinha é o que a gente vai usar no exercício de agora. Voltaremos para aquele exercício. Vamos lá? Galera, eu vou pedir um favor muito grande para vocês. Se eu esquecer de pôr para gravar, que a aula vai cair daqui menos de 10 minutos, vocês me lembram, pelo amor de Deus, assim que eu começar o próximo vídeo, porque senão nunca eu vou conseguir subir nenhum material no canal da Essência. Ok. Por favor, que olha, tá difícil eu conseguir lembrar, hein? Então vamos lá. De novo o que eu estava falando, buguei aqui. 3. Aí ele fala assim, para realizar um desentupimento de tubulações de esgoto residencial, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Então, é duas coisas misturadas, NaOH e alguma coisa. Quando é adicionado água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e a energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento e também corroendo o cano, né? Que é uma coisa que ele não falou. O pessoal da cáustica é muito forte, galera. Não recomendo usar em tubulação residencial porque ela dá pau na tubulação. Em menos de, sei lá, 3 usos você vai ter o seu cano totalmente corroído e você vai ter que gastar muito mais do que para um desentupidor normal. Continuando, observações aleatórias à parte. Considerando os potenciais padrão de redução, né, que é a variação de energia da água e outras espécies químicas em meio básico, são expressas no quadro. E a gente tem a energia gerada em volts por cada uma das espécies químicas. A gente tem a primeira é água, né,
que a água mais 2 elétrons, ela acaba se separando, formando gás hidrogênio e 2 OH, né? 2 hidroxilas, e isso gera uma corrente de 0,83 volts, ok? Depois, a gente também tem o hidróxido de cobalto, né? Mais 2 elétrons, que vira cobalto reduzido, mais 2 hidroxilas, e isso gera apenas 0,73 volts. O hidróxido de cobre, mais 2 elétrons, que vira cobre reduzido mais 2 hidroxilas, gera 0,22 volts. O óxido de chumbo, né, com água, mais elétrons, que gera 0,58 volts. O hidróxido de alumínio, né, que libera 3 elétrons, né, vira alumínio reduzido, mais 4 hidroxilas, libera 2,32 volts. E o hidróxido de ferro, mais 2 elétrons, que vira ferro reduzido, mais 2 hidroxilas, que libera 0,88 volts. Ok? Essas são as informações da tabela. Aí ele diz o seguinte: qual é a outra espécie química presente na composição da mistura sólida para aumentar a sua eficiência? Vamos pensar o seguinte, galera. Esse valor de energia tem a ver com a eletronegatividade, com a eficiência que o meu material tem para fazer uma reação química. Considerando os valores ali, qual que é o valor mais alto? Quem que gera mais energia dentro dos materiais que ele listou para mim? Mesmo tendo valores negativos, vamos pensar assim. Porque, ó... O alumínio. O alumínio, perfeito. Por que eu digo isso para vocês? Porque ele fala assim, o alumínio na forma de hidróxido, quando ganha elétrons, ele vira alumínio reduzido e, né, tem essa quantidade de energia negativa. Mas se a gente fosse pensar no processo ao contrário, que fosse o alumínio metálico, quando reage com a hidroxila, ele, em vez de consumir essa energia, ele vai produzir essa energia. Então, portanto, o valor mais alto, né, dentre todos os compostos é do alumínio. Portanto, o alumínio, né, seria o componente que, misturado com a soda cáustica, seria o com maior eficiência. Vocês concordam comigo? Sim. Letra A. Show de bola. Isso aí. Letra A, a resposta. Próxima pergunta. Os drones são aeronaves, não tripuladas, estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Um dos desafios para a utilização de drones é o desenvolvimento de pilhas ou baterias que possibilitem a maior autonomia de voo. Com relação às baterias, cuja representação da equação da reação química é, e ele tem lá, óxido de chumbo, que reage com ácido sulfúrico, mais chumbo metálico, que vai virar 2 sulfeto de chumbo, mais água. Essa é a reação química que acontece dentro da minha bateria, desse drone, né? Aí ele diz o seguinte: avalie as afirmações a seguir e marque verdadeiro ou falso para as alternativas. Se isso é uma reação de uma pilha, galera, o que está acontecendo aqui? A gente tem que pensar que um dos envolvidos aqui vai se oxidar e um dos envolvidos vai se reduzir. Vocês concordam comigo? Uhum. Sim? Bom, outra coisa que eu comentei com... Eu comentei não, né? Comentei na aula passada, mas acho que ninguém viu o vídeo ainda. Então, uma coisa que eu vou comentar agora é o seguinte. Toda vez que a gente encontra um metal reduzido ou um metal sólido, né? Dentro de uma reação química, esse metal, ele tem um número de oxidação zero. Ou seja, ele está reduzido. E dependendo do que acontece com esse cara depois da reação, dependendo do que acontece quando ele vira um produto, a gente consegue dizer se esse cara se oxidou ou se reduziu. Agora, pense comigo. Se o chumbo estava em forma de metal aqui, daí do nada ele virou sulfato de chumbo, quer dizer que ele fez a ligação com alguém, o que aconteceu? Ele perdeu ou ele ganhou elétrons para fazer a ligação? Quando ele está sólido, ele já não está com todos os elétrons que ele precisa? Sim. Sim. Então, depois que ele fez a reação e virou um sulfeto, na verdade, o que aconteceu com esse cara? Ele se lascou, ele perdeu elétrons para algum outro elemento mais negativo. Se esse cara perdeu elétrons, o que aconteceu com ele? Uma redução ou uma oxidação? Uma oxidação. Show de bola. Então, a gente já sabe que o cara que se oxidou é o chumbo, ok? Então tá, imagina o seguinte, galera. Eu tenho duas coisas juntas com ele. O chumbo, né? Eu tenho o ácido sulfúrico e o outro óxido de chumbo. Quem que foi o cara que se reduziu, então? Se esse cara oxidou, quem reduziu? Qual dos dois reduziu? O ácido sulfúrico ou o óxido de chumbo? O que vocês chutam? O ácido? Quase. Na verdade, o ácido, infelizmente, não. Isso a gente teria que tirar tema, né, na aula passada, no número de oxidação. Por quê? Se eu fosse calcular
o NOx desses caras, eu consigo determinar qual foi o fluxo de elétrons. Vocês viram a videoaula que eu falei para ver da aula de óxido de redução, de NOx? Não sei. Ok, lindo. Então, ó, tem algumas regrinhas fixas para determinar o número de oxidação dos elementos. O oxigênio era um elemento que sempre ele vai ter o NOx menos 2. Então, se eu tenho essa molécula aqui, deixa eu fazer isso no Paint, vai mais fácil. Paint, minha esposa me corrige. Se eu tenho esse componente aqui, ó, o PbO2, eita, saiu tudo, não queria que saísse maior do que saiu. PbO2, o que vai acontecer? O oxigênio obrigatoriamente vai ter a carga menos 2 por oxigênio, se eu tenho 2 oxigênios, menos 4. Se a carga desse cara é menos 4, a carga do chumbo, ela obrigatoriamente tem que ser o quê? Tem que ser mais 4 para dar 0. Muito bom. Uma vez que não cai na melhor parte. Incrível, acho que é um dom isso. Não ao contrário. Bom, aproveitando... deixa entrar o pessoal, vai. Eu vou me segurar. Veio. Pronto, eu mandei o link no Zoom. E vamos lá. Mas estávamos em 5, né? E agora? Acho que é. Pronto. Tinha a Ariel, a Camila, eu e a Vitória. Eu acho que era 5 ao todo. Agora acho que estamos todo mundo de novo. Bom, então, voltando, galera. Como eu falei para vocês, eu acho que é um dom o negócio de cair no melhor momento. Um dom às avessas. Bom, então, esse NOx que a gente descobriu, então, do chumbo, né, como reagente é mais 4. Se a gente pegar o produto da reação que usa chumbo, é o sulfeto de chumbo, e a gente medir o NOx dele, a gente vai ver que está meio diferente. Aqui, ó, cada oxigênio é menos 2. Se eu tenho 4, vai ser menos 8, ok? Beleza, menos 8 daqui. O chumbo, eu sei que ele vai poder, literalmente, pegar apenas 2 elétrons de... Pegar não, né? Ele vai poder ceder apenas 2 elétrons que ele tem. Então, o NOx desse cara vai ser mais 2. E o NOx do enxofre também vai ser mais 2. Portanto, o que aconteceu nessa brincadeira aqui? Se a gente for comparar. No começo, né, na forma de reagente, o chumbo tinha um número de oxidação mais 4. Deixa eu colocar um número em vermelho aqui. Enquanto o mesmo chumbo, como produto, ele tinha um número de oxidação mais 2. Então, o que aconteceu? Se a gente for para pensar, o número de oxidação do cara diminuiu. Se o número de oxidação do cara diminuiu, quer dizer que ele recebeu elétrons. E se ele recebeu elétrons, o que aconteceu com ele? Vez de vocês. Ele reduziu. Isso aí, ele reduziu. Show de bola. Então, a gente já sabe quem oxidou e quem reduziu. Quem oxidou foi o chumbo metálico e quem reduziu foi o óxido de chumbo. Faz sentido? Faz. Maravilha. Beleza, com isso vamos assinalar as afirmativas se são verdadeiras ou falsas. Primeiro ele fala, o íon Pb4+, que era do começo, presente no óxido de chumbo, se comporta como catodo. Então vamos lá, só para lembrar, galera, catodo era quem mesmo? O cara que reduziu ou o cara que oxidava? Não lembro mais. Não lembra mais? Tem problema. Então, ó, catodo é o cara que reduz, ok? O óxido de chumbo... esses nomes... Oi? Esses nomes nunca gravei, É horrível, né? Eu sei que é horrível. Meu gato resolveu cavar na caixinha de areia dele agora, então esse é o barulho que vocês estão ouvindo de fundo. Bom, só para lembrar então, galera, catodo é o cara que reduz, e a gente acabou de ver que esse óxido de chumbo foi o cara que... Bem, tá certo, não foi o cara que... foi o cara que reduziu. Então, realmente, a primeira afirmação é verdadeira. Já estava quase falando que é falso, mas é verdadeira. Fez sentido? Fez sentido? Catodo reduz, o óxido de chumbo reduziu. Beleza. Segunda coisa, ele vai falar que o chumbo metálico, né, que é o chumbo sólido, ele funciona como anodo, que é o cara que oxidou. O que vocês acham disso? Verdade ou mentira? O chumbo se oxidou? É, né? Sim. Então, a segunda, verdadeira também. Terceira que a gente tem.
O ácido sulfúrico é o polo negativo da bateria. O ácido sulfúrico participou da oxirredução? Ele foi redutor ou oxidante? Não. Ele só estava lá para ajudar a reação a acontecer, mas ele não participou efetivamente disso. Se a gente fosse calcular o NOx dele, o NOx do sulfato seria o mesmo daqui e daqui. Então ele não participou em nada da oxirredução, ele só estava lá para reagir, para ajudar a reagir, né? Então quer dizer que essa daqui é falsa, porque ele não é polo nem negativo nem positivo, ele não é nenhum polo da bateria. Os polos são os metais, sempre. Ok? Última afirmativa, os elétrons fluem do anodo para o catodo. O que vocês acham dessa informação, galera? Então, ó, pensa de novo. Anodo é oxida. O que é o oxidar? É o cara que pega ou o cara que dá os elétrons? O que dá? Exatamente, é o cara que dá os elétrons. Então, por outro lado, o catodo é o cara que recebe. É isso aí, a Camila ficou certo no chat ali. Então, ó, só para recapitular. Anodo cede o elétron, catodo pega o elétron. Tá certo, então, o que ele falou? Que os elétrons fluem do anodo para o catodo? Ou tá muito bugado para entender os termos? Tá mais ou menos. Tá bugado, né? Mas a afirmativa tá certa. A Camila acertou ali no chat. Então é verdade. Então sempre, galera, isso é uma via de regra para todas as pilhas. Sempre a energia da pilha vai do lado negativo da pilha para o lado positivo. Ou seja, ela vai do anodo para o catodo, ok? Então, essa afirmação também é verdadeira. Então ficamos com verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual que é a letra? D. Show de bola. É isso aí. Muito bom. Camila acertou também. Próxima questão, galera. Questão de número 5. Ela diz o seguinte. Considerando as baterias de lítio e sulfato de ferro, ou FeS2, que acho que é sulfato de ferro mesmo, podem gerar uma voltagem nominal de 1,5 volts, o que as torna úteis no cotidiano, e que a primeira reação de descarga dessas baterias usa o lítio metálico, né, mais o sulfeto de ferro, para virar um composto gigantão que usa o lítio, o ferro e o enxofre. Então, não faço a menor ideia do nome desse composto, galera. É correto afirmar que, 2 pontos. Primeira informação. Ou melhor, antes da gente ler as informações, batendo o olho aqui, considerando que é uma pilha, alguém se oxidou, alguém se reduziu. Quem que vocês acham que oxidou dos dois? Algum chute? Isso aí, o lítio. A Camila... Belo chute. Muito, não um chute, né? Uma via de regra. Vamos lembrar uma coisa, galera. Sempre, numa oxirredução, o metal que é encontrado na forma sólida, pura, e depois vira alguma outra coisa, ele sempre se oxida. Então, sempre que vocês verem um elemento metálico sozinho numa pilha, esse é o cara que vai se lascar, o cara que vai se oxidar. Se esse cara se oxidou, o que aconteceu com o sulfato de ferro? O FeS2. Ele vai ser o oposto. Se o lítio oxidou, ele vai ser o cara que reduziu. Muito bom. Então, a gente já sabe quem que é o cara que oxida e quem que é o cara que reduz. Dito isso, vamos ver as afirmações agora. Ele diz a primeira afirmação. O lítio metálico é oxidado na primeira descarga. O que vocês acham disso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, resposta à letra A. Já de cara já. É gostoso quando é assim, quando a gente não perde tempo com as outras. Mas, infelizmente, eu vou fazer vocês perder tempo com as outras para a gente refletir. Letra B. Ele fala o seguinte. O ferro é oxidado, né? E o lítio reduziu na primeira descarga. A gente viu que é o oposto, é o contrário. Então, essa não é. Letra C. O lítio é o catodo dessa reação. Se ele está oxidando, ele não é o catodo, gente. Ele é o anodo. Então, letra C também é falso. Letra D. A primeira reação de descarga forma o lítio metálico. Tem o lítio metálico no produto dessa reação? Não, o lítio metálico está como reagente. Então, ele não pode ser formado nessa primeira etapa. Então, a D é falsa também. E por último, D não, a E é falsa também. Não, a D, desculpa, confundi. Agora a última E. O lítio metálico e o disulfeto, agora sim, o sulfeto ferroso, não é sulfato de ferro, falei errado, estão em contato direto dentro da bateria. Lembra que eu falei para vocês que a bateria e os metais nunca podem ficar em contato direto, senão a reação acontece instantaneamente, dá um curto-circuito na pilha? Então sempre tem que ter aquela divisóriazinha, aquele bloqueio que leva uma pilha para outra, chamado de ponte salina, né? Para fechar a corrente elétrica.
Então aí não pode ser. Realmente a alternativa certa era a letra A. Beleza? Próxima, número 6, galera. Só para olhar as alternativas da 6, eu já sei que vai dar trabalho, hein? Mas vamos lá. Uma pilha de alumínio e prata foi montada e após algum tempo constatou-se que o eletrodo de alumínio perdeu 135 miligramas. Se ele diminuiu, o que aconteceu com esse eletrodo, galera? Falei errado, galera. Ele se reduziu ou se oxidou? Se ele diminuiu de massa. Tempo. Gente, vocês estão comigo ainda? Ele se oxidou, isso aí. Só a Camila está respondendo no chat. Tudo bem? Eu matei vocês de trauma. Foi alguma coisa que eu falei ou que eu estou falando. Vamos lá, galera. Força, foco. Vai dar certo. Então, ó, só para recapitular. O alumínio oxidou. Se ele estava reagindo com a prata, então ele oxidou, obrigatoriamente a prata reduziu, tá? Então, a gente já sabe que a prata é o catodo e o alumínio é o anodo. Beleza? Beleza. Aí ele quer saber o seguinte, o número de elétrons que foi transferido de um eletrodo para outro durante esse tempo foi D, e ele quer saber a quantidade de elétrons que aconteceu na passagem de um para o outro. Bom, galera, para a gente resolver isso, ou a gente usa aquela fórmula que eu estava mostrando para vocês de Faraday, né, que calcula a quantidade de elétrons que passa de um lado para o outro, ou a gente usa o que eu acho muito mais fácil, chamar de regrinha de 3, beleza? Eu acho muito mais tranquilo para pensar nisso. Ó, repara que ele me deu uma informação muito importante. Ele me deu a massa que diminuiu, ok? Com a massa que diminuiu, vocês concordam comigo que eu consigo descobrir a concentração daquele metal? Sim, não? Talvez? Então tá, já que ninguém fala, vamos... Talvez. Talvez? Não. Ok, vamos... Dá, pior que dá. Vamos para o Word. Vamos resolver juntos isso no Word. Compartilhar, vamos lá. Bom, que informações eu tenho? O alumínio reduziu. Lá no enunciado, falava para mim que o alumínio ele tinha um peso molar de 27 gramas, o que significa que cada 27 gramas de alumínio equivalem exatamente a 1 mol. Faz sentido? Sim. Beleza. Depois, ele me disse que 135 miligramas de alumínio foram diminuídas durante esse processo de oxidorredução, né? De oxidação, na verdade. 135 miligramas, se a gente fosse transformar para gramas, era só dividir por 1000, então eu teria 0,135 gramas, ok? Quantos mols isso equivale? Equivale a X mols. Então, a primeira coisa que eu vou querer saber é o seguinte, quantos mols eu perdi de alumínio nessa brincadeira? Regrinha de 3. Eu vou ter 0,135 dividido por 27. Vou fazer na calculadora, galera. Gente, só por curiosidade, hoje era uma aula? Agora o horário tá diferente. Nossa, tá, mas é uma hora ou uma aula de 45 minutos? Eu acho que é uma aula de 45 minutos. Nossa, perdão, só vou terminar essa então, daí eu libero vocês, tá? Desculpa, eu não sabia, eu achei que tinha o tempo antigo, tá vendo? Tô totalmente perdido, galera. Carol me xinga porque eu não participo das reuniões. Então vamos lá. Eu também tava. Seguinte, eu vou fazer 0,135 dividido por 27, né? Então, eu tenho que vai dar uma concentração de 0,005 mols, ok? Isso é a concentração que eu perdi de alumínio. Agora pensa, o alumínio, galera, vocês lembram o número de NOx desse alumínio? Quanto que era? O número fixo dele, que é uma regrinha do NOx? Eu acho que não, né? Mais 3. Exatamente, mais 3. Então, quer dizer que o alumínio, cada alumínio, ele vai perder 3 elétrons, ok? Então, se eu diminuir essa concentração de alumínio, vocês concordam comigo que eu vou ter 3 vezes essa concentração em elétrons? Sim? Não? Talvez? Sim. Então, quer dizer que a concentração de elétrons que eu tenho vai ser de 0,15, ok? Mols de meus elétrons. Dito isso, galera, a gente vai fazer o seguinte. O número do Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, ele representa a quantidade de partículas que eu tenho em um mol. Se eu sei que eu tenho 0,015 mol, é só eu multiplicar isso pela quantidade do número de Avogadro, que é 6,02
vezes 10 elevado a 23, ok? Se eu fizer essa continha linda e maravilhosa na calculadora, essa conta vai dar vezes 6 vezes 0,2 elevado a 23. Eu vou ter... Peraí que eu fiz a conta errada, ainda por cima. Alguém conseguiu fazer a conta certa? Não? Ninguém tentou? 0,15 vezes... Agora eu tenho que colocar em parênteses, eu tenho isso. 6,02 vezes 10. Cadê o vezes 10? Elevado a 23. Fecha parênteses, fecha parênteses. Então, eu vou ter que o meu resultado, né, é uma quantidade de 9,03 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Essa foi a quantidade de elétrons, né, que nós produzimos através daquele elemento. Só para finalizar, então, galera, voltando no slide, 9,03 vezes 10 é 21, é a mesma que a alternativa C. Beleza? Logo, Certo. a resposta da 6 é a C. Gente, desculpa atrasar a aula de vocês e até a próxima semana. Perdão, hein? Até, César, Que imagina. rápido que foi hoje, foi quase traumático, gente, para mim. Mas enfim, até mais, galera. Boa noite. Boa próxima aula. Até, boa noite. Tchau.